Erik Bloodaxe. Erik I, ou Erik Machado Sangrento, foi o segundo rei da Noruega. Reinou entre 930 e 934. Érico era filho do rei Haroldo I da Noruega, dito Haroldo Cabelo Belo. Ao receber o poder de seu pai nas suas mãos, entrou em disputa com seus irmãos. Com 10 anos de idade, Erik já participava das viagens dos vikings para invadir as costas do Báltico e da Europa, como filho do rei da Noruega. Ele tinha muitos irmãos, que disputariam o trono do pai, o que não foi um problema, já que Erik assassinou todos os seus irmãos. Por isso, o apelido Bloodaxe. De acordo com as sagas nórdicas, Erik foi expulso do seu país. Depois de matar os irmãos, algum tempo depois, ele se estabeleceu na Nortúmbria e se tornou rei. Por ser um reino muito disputado, Erik foi morto em batalha. Freydis Eriksdotter, filha de Erik, o Vermelho, e meia-irmã de Leif Erikson. Freydis recebeu o seu mandato de princesa guerreira viking e se tornou uma Shetland. Ela perseguiu alguns navios rossos de Viola Soule, portando apenas uma espada enquanto estava grávida. Assim como a maioria dos guerreiros vikings, Freydis também era exploradora e, junto ao seu marido, ela liderou a quarta expedição à Vila de Lá. Ela decidiu que queria mais do que a sua parte de direito e então disse ao seu marido que eles o traíram. Assim, ela exigiu que eles fossem mortos. Seu marido assim fez, mas se recusou a matar suas esposas e filhos. Então ela mesma pegou um machado e terminou o próprio serviço. Lagatha. Lagatha foi, de acordo com as lendas locais, uma mulher guerreira que usava escudo, a primeira viking que viveu no território da atual Noruega, tendo sido a primeira esposa do célebre guerreiro viking Ragnar Lothbrok, a grande guerreira, reconhecida Valquíria, a esposa de Ragnar Lothbrok. A sua guerreira bélica teve início quando Froll, um caudilho tribal dos suínos, invadiu Noruega e matou um conde por volta dos anos 840. Froll anunciou que as mulheres da família do conde deviam fazer parte do bordel. Quando Ragnar Lothbrok enfrentou e travou uma batalha contra o Froll como o seu exército para vingar a morte do seu avô Sirvald, numerosas mulheres vítimas de abusos vestiram-se de homens e fugiram para o acampamento de Ragnar para que evitassem a humilhação, algumas das quais se juntaram aos homens em batalha. Bjorn de Jaroside. Bjorn Braço de Ferro foi um lendário caudilho viking de origem dinamarquesa que teria vivido no século IX. Segundo a lenda, a cunha Jarsid foi-lhe atribuído por ele ser invulnerável depois de a mãe lhe ter dado. Ele e sua frota saquearam costas da França, Espanha, Sicília, África e Itália. Além disso, ele era um guerreiro destemido. Em uma cidade italiana, a sua tropa não conseguiu romper os muros, então ele fingiu de morto e pediu para que seus homens pedissem aos padres da cidade que os entrassem em terras sagradas. Quando seu caixão foi levado para a igreja, Bjorn abriu o caminho até os portões da cidade e os abriu para que seus guerreiros pudessem invadir. Sua última batalha foi a do Estreito de Gabriel, onde perdeu 40 dos seus navios. Depois disso, ele voltou para a Escandinávia e passou o resto dos seus dias vivendo da riqueza que conquistou, invadindo outras terras. Erik, o Vermelho. Matar era como um hábito para Erik, que chegou a ser exilado na Noruega por assassinato. Depois ele matou 2 vizinhos e foi expulso novamente. Quando se estabeleceu na Islândia, novamente ele matou vários homens e também foi expulso por um período de 3 anos. Obviamente, reinos já estabelecidos não podiam lidar com Erik, então ele navegou para o oeste e se encontrou na Groenlândia. Ele voltou à Islândia e recrutou a cerca de 500 homens e mulheres para fundar uma colônia na Groenlândia. Ele fundou um assento e lá se tornou o chefe. Lá viveu pelo resto da vida. Ele teve 4 filhos, Freydis e outros 3, um dos quais se tornou grande explorador Leif Erikson. Lagatha.
Lagatha foi, de acordo com as lendas locais, uma mulher guerreira que usava escudo, a primeira viking que viveu no território da atual Noruega, tendo sido a primeira esposa do célebre guerreiro viking Ragnar Lothbrok, a grande guerreira, reconhecida Valquíria, a esposa de Ragnar Lothbrok. A sua guerreira bélica teve início quando Froll, um caudilho tribal dos suínos, invadiu Noruega e matou um conde por volta dos anos 840. Froll anunciou que as mulheres da família do conde deviam fazer parte do bordel. Quando Ragnar Lothbrok enfrentou e travou uma batalha contra o Froll como o seu exército para vingar a morte do seu avô Sirval, numerosas mulheres vítimas de abusos vestiram-se de homens e fugiram para o acampamento de Ragnar para que evitassem a humilhação, algumas das quais se juntaram aos homens em batalha. Eivor, o desossado. Eivor, também chamado de Ivar, filho de Ragnar, foi líder viking e comandante militar que invadiu o que é hoje a Inglaterra. Segundo a saga de Ragnar Calças Peludas, foi filho de Ragnar e Aurunga. Ivar foi chamado de desossado por ter nascido com uma condição médica que causava fraturas em suas pernas, ou seja, ele não podia andar, mas isso não impediu de ser um grande guerreiro e um dos mais brutais que se tem notícia. Mesmo sem andar, ele não perdia uma boa luta. Armado com um escudo e um arco e flecha, ele participava bravamente das batalhas. Ele e seu irmão lideravam centenas de navios rumo a Northumbria, a cidade de York. Depois de ocupar York, ele enfrentou o rei Aelle, que mandou executar o pai de Eivor. Como vingança, Eivor ordenou que o rei fosse morto pela tática brutal conhecida como Águia de Sangue. A técnica consiste em esculpir uma águia nas costas da vítima, cortando as costelas e arrancando os pulmões. Depois de uma vida bem-sucedida como guerreiro, Eivor voltou para Dublin e viveu o resto dos seus dias lá. Você que ficou até o final, deixe seu like e se inscreva no canal.